Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Quantas vezes julgamos alguém apenas pelo que vemos? Quantas histórias permanecem ocultas por trás das aparências? Hoje, conheceremos a história real de um homem que foi chamado de hipócrita durante anos, mas que em silêncio praticava uma das formas mais profundas de amor e misericórdia. Uma história que nos lembra: nem tudo é o que parece. Durante anos, viram-no entrar em bordéis e o chamaram de hipócrita. Quando ele morreu, as mulheres que ele havia salvado revelaram a verdade. E Alexandria chorou. Chamava-se Vitalis e guardou um dos segredos mais belos da história durante toda a sua vida. No século VII, um homem já idoso chegou a Alexandria, no Egito, uma das grandes cidades do seu tempo, lugar de estudo e comércio, debates e contradições. Alexandria tinha de tudo: centros de saber, mercados movimentados, discussões teológicas nas praças e bordéis, muitos deles. O homem que chegou tinha cerca de 60 anos e naquela época não era comum chegar a essa idade. Poderia estar descansando, preparando-se para a morte, vivendo os seus últimos anos em silêncio e contemplação. Mas Vitalis fez o contrário. Procurou o trabalho físico mais duro que encontrou e começou a trabalhar. Havia passado décadas como um asceta em solidão, um daqueles primeiros cristãos que acreditavam que o retiro e a privação os aproximavam de Deus. Não possuía nada, nem bens, nem conforto, apenas areia, sol e silêncio. Agora, quando o seu corpo já deveria estar cansado, chegou à cidade e começou a carregar pedras, transportar cargas, realizar trabalhos exaustivos por um pagamento mínimo. Todas as tardes, com os músculos doloridos e as mãos feridas, recebia o seu salário. Depois, caminhava em direção aos bordéis, todas as noites. Alexandria era uma cidade profundamente religiosa. O cristianismo se expandia com força e o julgamento moral caía rápido e sem piedade. A prostituição existia de forma tolerada e, em muitos casos, regulamentada, desprezada e, ao mesmo tempo, aceita como um fato. As mulheres que trabalhavam ali eram vistas como perdidas, manchadas, sem saída. E ali estava aquele ancião, supostamente um ermitão santo, entrando todas as noites em bordéis. As pessoas perceberam, claro que perceberam. Viam-no entrar, viam-no sair horas depois e tiravam a conclusão mais fácil. Era um farsante. Um homem que dizia ser santo e pregava pureza, mas se entregava ao pior da cidade. Um hipócrita. Os murmúrios se espalharam. Você viu aquele velho? Toda noite vai aos bordéis. Que vida espiritual, hein? São todos iguais, pregam uma coisa e fazem outra. Vitalis ouvia os murmúrios, via o desprezo nos olhos, sabia perfeitamente o que pensavam dele. E não dizia nada, apenas continuava trabalhando, recebendo o seu salário e entrando nos bordéis todas as noites. O que ninguém sabia: Vitalis não ia para usar aquelas mulheres, nunca. Chegava com o que havia ganho naquele dia, pagava à noite, para que aquela mulher não precisasse receber outros homens. Ela podia descansar. E ele permanecia ali, acordado, em silêncio, orando, conversando sobre a vida dela, sobre como havia chegado até ali, sobre o que lhe tinham tirado, sobre o que ainda poderia ser salvo. Algumas riam, algumas o expulsavam, algumas achavam que ele estava louco, mas outras, mais do que se imagina, escutavam. E pouco a pouco, algumas começaram a sair daquela vida. Não foi uma mudança imediata, nem uma história perfeita,
Mas houve mulheres que deixaram os bordéis, que buscaram trabalho, que encontraram abrigo, que reconstruíram algo parecido com a paz. E Vitalis pedia apenas uma coisa: não conte a ninguém. Ele não queria reconhecimento, não queria aplausos. Preferia carregar a vergonha pública se isso protegesse o que estava fazendo. Se a cidade soubesse a verdade, poderia haver escândalo, interferências e, às vezes, quando a caridade vira espetáculo, deixa de ser ajuda. Então deixou que Alexandria o considerasse culpado. Durante anos, a rotina foi a mesma. Trabalho duro durante o dia, bordéis à noite. O corpo envelhecia e se cansava, mas ele continuava. Até a noite em que tudo terminou. Uma noite, ao sair de um bordel, alguém o viu. Não sabemos quem foi. Talvez alguém cheio de raiva. Talvez alguém que pensava defender a moral pública. Talvez alguém que quis punir o hipócrita. Atacaram-no e golpearam na cabeça. Ferido, Vitalis conseguiu chegar até o seu pobre abrigo nos arredores. Ali, sem cuidados nem consolo, morreu. O hipócrita havia morrido. E talvez muitos tenham se sentido aliviados. Mas então as mulheres começaram a aparecer. Uma a uma deram testemunho. Mulheres que haviam deixado os bordéis, que reconstruíram a vida, que receberam uma oportunidade impossível. Todas contavam o mesmo. Vitalis pagava para que descansassem. Não as tocava, não as humilhava, não as condenava. Orava, escutava, sustentava. A verdade se espalhou por Alexandria como fogo. O homem que desprezavam não era um farsante. Era alguém que aceitou ser mal interpretado para salvar outras pessoas. O ancião, que chamaram de pecador, carregou a vergonha para que elas recuperassem a dignidade. A cidade ficou devastada, envergonhada, comovida. E as mulheres organizaram sua despedida. Saíram com luzes na mão, acompanhando o seu corpo pelas ruas, honrando quem viu sua humanidade quando ninguém mais via. A cidade que zombou dele agora chorava por ele. Com o tempo, Vitalis foi venerado como um santo. Um homem que encarnou o que a fé deve ser. Não julgamento, não condenação. Misericórdia concreta por aqueles que todos consideravam perdidos. Sua história tornou-se lenda, mas o essencial permanece. Escolheu o silêncio, escolheu o trabalho, escolheu carregar o desprezo para proteger quem queria salvar. Na Alexandria do início do século VII, um homem preferiu ser mal visto a permitir que outros continuassem sofrendo. Trabalhou até a exaustou. Caminhou todas as noites para lugares que ninguém queria olhar. Deixou que pensassem o pior. Salvou vidas enquanto a sua reputação era destruída. Morreu sozinho, golpeado por alguém que acreditava defender a moral. E depois, Alexandria entendeu o que havia perdido e chorou. Quantas pessoas julgamos sem conhecer a história? Quantos fazem o bem em silêncio enquanto o mundo supõe o pior? Quantos santos caminham entre nós com aparência de pecadores? Vitalis poderia ter se defendido, poderia ter explicado, poderia ter buscado reconhecimento, mas escolheu o silêncio, escolheu o bem acima do próprio nome, escolheu salvar outros, mesmo sendo desprezado. E Alexandria finalmente entendeu, tinha um santo vivendo entre eles, e o chamou de pecador até ser tarde demais. Aparências enganam. Nem sempre sabemos o que existe por trás das atitudes de alguém. Antes de julgar, é preciso lembrar: muitos corações realizam o bem em silêncio. Muitas almas carregam incompreensões para proteger os outros. Muitas vezes, o verdadeiro amor não busca aplausos, apenas transforma vidas discretamente. Que possamos olhar o próximo com mais misericórdia, menos julgamento e mais humildade, porque às vezes os maiores exemplos de bondade caminham ao nosso lado, sem que percebamos. Sinta-se bem todos os dias.